alienação, questão da individuação que a gente não viu. Mas antes de eu começar, eu queria que, enfim, vocês querem que eu retome alguma coisa, tem algum problema mais grave, mais agudo, que vocês estão preocupados, que vocês querem que eu, enfim, tá certo que nessa retomada inicial eu preste. Só uma pequena questão sobre a forma como foi caracterizada a ideologia, né? Se aproxima de algum autor, por exemplo, de Mannheim, a ideia de ideologia, utopia, de separação, se aproxima de Gramsci, baseado mais ou menos naquela obra de Michel Louvier, né? Sei. Como é que... Veja, de Mannheim não, tá certo? De Gramsci, muito provavelmente sim. O Lukács começa o capítulo da ideologia dizendo, olha, tal como disse Gramsci, a ideologia pode ser utilizada, empregada no sentido amplo, no sentido restrito. Então, como ele faz referência explícita ao Gramsci, eu diria que há uma probabilidade muito grande. Que eu saiba, nunca ninguém fez um estudo comparativo para ver exatamente proximidades, convergências, divergências. Eu desconheço alguém que tenha feito isso, tá certo? Eu só conheço um texto, que é do Guido Drini, que ele faz uma comparação, né, mostra as proximidades entre o Gramsci e o Lukács em relação ao Segundo Internacional, que é um texto muito interessante, dizendo, enfim, combatendo um pouco essa interpretação que faz do Gramsci um liberal moderado de direita, tá certo? Algo assim, né? E mostrando que, afinal de contas, Gramsci e Lukács eram não só comunistas, como comunistas stalinistas, tá certo? Nos anos 30, 40, na cisão que teve, com divergências, indiscutível, né? Eles não eram os stalinistas típicos, digamos assim, né? Mas eles apoiaram Stalin contra Trotsky, contra Zinoviev, contra Kamenev. Em 1971, se vocês já leram o Pensamento de Vida, vocês devem se lembrar. Em 1971, quando ele já estava morrendo, o Lukács estava morrendo, não tinha mais nenhum receio de repressão, coisa que vale, não tinha mais carregamento naquela altura da vida, né? Quando perguntam para ele, sim, os processos de Moscou, né? Quando a velha guarda bolchevique foi eliminada e tal, ele diz, que foi um exagero, né? Pô, né? Tá bom, você ter matado um pouco menos, é uma posição meio insustentável. Meu velho e querido húngaro, né? Não tem como acompanhar nessa. Agora, tem um texto muito interessante, se interessa para vocês, tem um texto muito interessante do Nicolas Tertullian, que chama Lukács e o Stalinismo, que foi publicado na revista Praxis, eu não me lembro mais o número, mas é a melhor defesa, tá certo? Que eu conheço do Lukács nessa relação que ele mantém com a ordem soviética. O Tertullian argumenta, eu acho com toda razão, que ele optou por ficar no interior do stalinismo, mas para fazer uma oposição no interior do stalinismo. E a oposição que ele fez era uma oposição, digamos assim, que se demonstrou ser correta, né? Defendeu o Hegel, a relação do Hegel com Marx, defender a questão da alienação, enfim, tá certo? E que no fundo o Lukács estaria correto, né? Eu acho que é a melhor defesa que tem dessa posição, não conheço nenhuma outra melhor. Mas, sem dúvida alguma, né, é um belo calcanhar de Aquiles, né? E até hoje, se vocês pegarem para além do Capital, o Messaros faz uma crítica muito dura, eu diria em larga medida correta. Eu acho que na avaliação que ele faz especificamente da ontologia, eu tenho a impressão que talvez o Messaros não esteja correto, né? Enfim, mas isso é coisa para daqui 3 ou 4 anos, tá certo? Daqui a 3 ou 4 anos vai dar para sentar e pegar, enfim, a avaliação que o Messaros faz da ontologia, pegar a ontologia e ver se o que ele tira daquelas citações de fato dá para tirar, tá certo? Eu tenho a impressão que não, mas é só impressão, tem que comprovar, não está comprovado ainda. Mas a avaliação que o Messaros faz da relação do Lukács com o stalinismo e as consequências das concepções políticas de Lukács sobre o construto da ontologia, tá certo? Enfim, é um texto que a gente tem que prestar atenção, não dá para passar batido, né? Eu acho que ele jogou a discussão sobre a ontologia no novo patamar. Eu não tenho certeza se, enfim, a avaliação que ele faz é sustentável, mas que vai obrigar a gente a fazer uma outra leitura da ontologia e pesquisar coisas que a gente não tinha pesquisado, certamente vai. Então, além de tudo, é um belíssimo texto, né? Vocês vão ler lá. Ele escreve mal, mas as ideias são maravilhosas, absolutamente fantásticas. Mas, enfim, então, em relação a Gramsci, muito provavelmente sim, tá certo? Em relação a Mannheim, não, tá certo? De fato,
né? Oceanos completamente distintos, tá certo? São coisas muito, muito diferentes. Tá. Então veja, deixa eu tentar traçar a trajetória da gente nesses 3 dias. Veja, eu comecei argumentando com vocês que o trabalho é a categoria fundante. Primeiro, porque é a categoria que faz a mediação entre o ser social e a natureza, é a única categoria que faz essa mediação. Você não tem nenhuma outra relação do homem com a natureza que não seja o trabalho. Todas as outras relações sociais, todos os outros complexos sociais pressupõem o ser social já em funcionamento, e é uma relação entre seres humanos e não entre os homens e a natureza. Claro que a relação dos homens com a natureza é portadora também da qualidade predominante na relação dos homens entre si, tá certo? Sem dúvida alguma. Mas, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A relação do homem com a natureza é a relação do homem com a natureza, e os complexos sociais, puramente sociais, quer dizer, apenas entre os homens, que não envolvem diretamente o contato com a natureza, eles já pressupõem o trabalho, né? Então, o trabalho é a categoria fundante, primeiro, que é a única categoria que faz a mediação, e é a categoria fundante porque é aqui que a gente tem a produção de necessidades e possibilidades. Oh, o aeroporto de Moça, eu estou assim também, bem essa mina, e o pior está caindo aqui na frente também, né? Quer dizer, daqui a pouco eu vou estar que nem você, tá certo? Então, você chega lá. Pois é. Você, eu serei, como é que é? Você será, eu amanhã, tá certo? Ó destino cruel, né, pessoal? Ó vida, ó Moira, né? A única certeza da vida é a morte. É. Ô, cara, ó, esse aí pegou pesado, hein, cara? Nada, cara, a única certeza da vida é o comunismo. Isso quer ser um cara, né, infinitamente otimista, né? O cara tá caindo no poço, né, e fala, pô, cara, que voo bonito, né? Foi. Então veja, o trabalho então é a categoria fundante, porque ele faz a mediação, tá certo? E porque o trabalho é o primeiro momento em que se manifesta aquilo que vai ser ontologicamente novo em relação a toda a natureza. Ao produzir o que se precisa para sobreviver, você produz necessariamente, ou seja, tendo ou não consciência do fato, você produz necessariamente novas possibilidades e novas necessidades, tanto no plano objetivo quanto no plano subjetivo e individual. Tranquilo? Como o trabalho remete sempre para além de si mesmo, lembram disso? Falar isso está claro para todo mundo? Como o trabalho, ele produz, além dos meios de subsistência e dos meios de produção indispensáveis, ele produz também necessidades e possibilidades novas. Então, como ele remete sempre para além de si próprio, ele nunca se esgota em si próprio. Como isso acontece, tá certo? O desenvolvimento do ser social é um processo de reprodução social que tem necessariamente, de uma forma absolutamente impossível de não ser assim, que tem necessariamente, dois polos. Você tem o polo do desenvolvimento das forças produtivas e o polo do processo de individuação. Por que o desenvolvimento do ser social é necessariamente bipolar? Por que a reprodução social é bipolar? Porque entre a objetivação e a exteriorização, a gente tem sempre uma articulação que não pode ser rompida e, ao mesmo tempo, a gente tem uma diferença que não pode ser separada. Uma coisa é objetivar a teleologia, é transformar a realidade. Essa transformação vai resultar num produto. Isso é uma coisa. A outra coisa é o desenvolvimento dos indivíduos envolvidos neste processo. Tranquilo? Então, por causa disso, uma coisa é o desenvolvimento objetivo da sociedade, o desenvolvimento da totalidade social, enquanto um complexo social objetivo realmente existente, tá certo? A totalidade não é uma criação da cabeça humana, ela efetivamente existe, ela é a síntese de todos os atos dos indivíduos concretos, dos atos concretos dos indivíduos concretos em determinadas situações históricas. E por outro lado, veja, você tem um processo de desenvolvimento dos indivíduos que vai fazendo com que a singularidade biológica de cada um de nós vá tendo cada vez menos importância, e o que vai ter cada vez mais importância é a personalidade social também singular que cada um de nós vai desenvolvendo ao longo da vida.
Então veja, eu vou ter uma dada substância social que vai se expressar na qualidade da totalidade social. Então, vai ser primitiva, vai ser escravista, vai ser feudal, vai ser capitalista. E eu vou ter uma substância dos indivíduos que vai expressar o que os indivíduos são em cada momento histórico. Os indivíduos são primitivos, eles são escravistas, eles são feudais, eles são capitalistas. Apesar de a gente ter uma relação necessária entre esses dois polos, não tem indivíduo sem sociedade, não tem sociedade sem indivíduo. Apesar disto, não há nenhum indivíduo que possa conter em si toda a sociedade na qual ele vive, e não tem nenhuma sociedade que possa dissolver todos os indivíduos que vivem no seu interior. Não há identidade possível, identidade, no sentido rigoroso do termo, tá certo? Entre indivíduo e sociedade. Identidade quer dizer, um não dá para ser o outro, tranquilo? Nesse sentido, bem radical do termo, bem completo do termo. Tranquilo até aí? Bom, este processo de desenvolvimento, eu mostrei para vocês, levou do comunismo primitivo para a sociedade de classes. E eu mostrei para vocês que neste processo a gente tem o surgimento de complexos sociais inteiramente novos que não existiam antes. O Estado, a política, as classes sociais, o casamento monogâmico, a propriedade privada, a divisão de trabalho que leva em consideração não mais as necessidades e possibilidades dos indivíduos envolvidos, mas as necessidades e possibilidades da reprodução da propriedade privada da classe dominante, né? Tá certo? Então você tem uma série de novidades. E o resultado disso, veja, vai ser que na sociedade de classes eu tenho uma sociedade muito mais complexa, muito mais ricamente imediata, você tem muito mais mediações sociais, e isto é reflexo da possibilidade que a sociedade de classes tem frente ao comunismo primitivo, de você ter um desenvolvimento das forças produtivas muito mais acelerado. Você potencializa o desenvolvimento das forças produtivas à medida que você concentra a riqueza na mão de uma minoria e, portanto, ao concentrar a riqueza, você tem condições de possibilitar o desenvolvimento das forças produtivas muito mais acelerado do que se você dividisse igualitariamente. Lembram disso? Veja, isso significa, então, que a gente tem um período de desenvolvimento histórico que vai se estender até a Revolução Industrial, na qual a existência das classes sociais é condição indispensável para o rápido desenvolvimento das forças produtivas. Não tem outra forma de organização social que possibilite o desenvolvimento mais acelerado das forças produtivas. Eu vou mostrar para vocês amanhã que com a Revolução Industrial isso se inverte. Com a Revolução Industrial, a sociedade de classe se transforma num estorvo, num empecilho, num obstáculo ao rápido desenvolvimento das forças produtivas. A gente chega lá. Até aqui está tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Está todo mundo confortável? Diga. Claro. Nossa, essa questão das classes sociais. Oi? 10 minutos para falar agora. Retomar? Veja. A relação com a Revolução Industrial. Ah, tá. Veja. Nesse primeiro momento, deixa eu colocar bem vermelho. Fica melhor. Ó, nesse primeiro momento aqui, ó. O que a gente tinha, bicho? Nesse primeiro momento aqui, ó, o que a gente tinha é a carência na situação mais absoluta que a humanidade jamais conheceu. Nesse segundo momento, veja, eu tenho uma carência, porque o que eu tenho não dá para todo mundo, o que se produz não é suficiente para todo mundo, mas eu tenho aqui a presença do trabalho excedente. Quando você tem a articulação entre carência e trabalho excedente, ou seja, já vale a pena ter exploração do homem pelo homem, e não tem para todo mundo, a forma de organizar a sociedade que possibilita o desenvolvimento das forças produtivas mais aceleradas é concentrar a riqueza produzida na mão da classe dominante, tá certo? Porque daí você, concentrando a riqueza, não consome toda a riqueza produzida e sobra para investir nas forças produtivas. Se você distribui igualitariamente, todo ano você começa do zero. Quando você chega na Revolução Industrial, essa carência desaparece. Pela primeira vez, a humanidade produz mais do que a humanidade precisa. Quando você entra na fase da abundância, o grande problema da sociedade capitalista deixa de ser a carência para ser a superprodução. Então, o grande problema com o desenvolvimento das forças produtivas passa a ser que uma sociedade de classes não é compatível com a abundância. E, no entanto, você não pode
É impossível ao sistema capitalista não desenvolver as forças produtivas, ainda que sejam forças produtivas capitalistas, aliás, mas você tem que desenvolver as forças produtivas. Ou seja, a tendência é a abundância aumentar cada vez mais. Do ponto de vista da humanidade, é um grande ganho. Quanto mais você produzir, mais, digamos assim, mais impensável, mais injustificável é a miséria. Mas, por outro lado, do ponto de vista capitalista, é um grande problema, que quanto mais você produz, maior superprodução, crise estrutural. Percebe? Então, ao a gente entrar no período da abundância, a gente objetivamente entra num período de transição histórica. Tal como ao surgir o trabalho excedente, objetivamente se entrou num período de transição histórica. Você saiu do período de comunismo primitivo, era a única formação social possível, e você começa um processo de transição para o novo tipo de formação social, que é a sociedade de classe. A gente vive hoje a crise desta sociedade de classes. O seu fundamento material foi rompido. O novo fundamento material já não é compatível com ela. O problema é que essa crise pode levar ao desaparecimento da humanidade. Mas, objetivamente, a gente vive os estertores da sociedade de classes. O que não quer dizer necessariamente, tá certo? Porque a gente está indo, pô, não é assim, tá certo? Mas a sociedade de classes hoje, ela está em contradição com o desenvolvimento das forças produtivas. Mas eu me estendo sobre isso amanhã. Melhorou? Mas eu prometo, amanhã a gente gasta amanhã nisso. Tá certo? Vamos lá? Veja. O que eu quero fazer com vocês agora é rapidamente pegar essa questão da individuação. Como é que os indivíduos, pessoal, não vai caber? Como é que nós vamos fazer, hein? Tem aqui, como se dá o processo de constituição da personalidade dos indivíduos ao longo da história. Veja, a gente estava falando da constituição das formações sociais, do comunismo primitivo, a gente veio para o escravismo, do feudalismo, tá certo? O que nós vamos falar agora é da constituição dos indivíduos. O que os indivíduos são? Primeiro, são uma singularidade biológica. Nunca você tem dois indivíduos exatamente iguais. Mas isto não é o que nós somos enquanto ser social. Qualquer animal é uma singularidade biológica. Qualquer folhinha de grama é uma singularidade biológica. Qualquer ameba é uma singularidade biológica. Você não tem dois seres vivos exatamente iguais. Então isso não é o que nos faz humanos. O que nos faz humanos é que, com base neste animal biológico que tem que continuar vivo, senão o indivíduo desaparece, quando morre a personalidade vai junto, né? Você desenvolve, como parte de uma totalidade social, como parte de uma relação social, você desenvolve uma série de conceitos, uma série de afetos, uma série de vontades, desejos, coisas que você prefere, que vão configurando uma dada personalidade, que não tem nada a ver com o singular biológico, que pelo menos não é determinado pelo singular biológico. Claro que tem algo a ver, mas não é determinado pelo singular biológico. Tal como, veja, a reprodução biológica é a condição sine qua non da reprodução da totalidade social. Se você não tiver a reprodução biológica, não tem sociedade possível. A base biológica, a singularidade biológica de cada um de nós é a base indispensável para a personalidade de cada um de nós. Se a gente morrer biologicamente, socialmente, a gente morre também. Mas a personalidade, ela nem é determinada e nem se limita ao que nós somos biologicamente. Ela é uma expressão social daquilo que nós fomos nos tornando enquanto indivíduos que pertencem não ao Homo sapiens sapiens, mas ao ser social. Tranquilo? Então veja, o que são os indivíduos? O que é a substância dos indivíduos? Os indivíduos são a qualidade média da relação que eles mantêm com a sociedade na qual eles vivem. A substância de cada indivíduo, que nós somos enquanto personalidade, é isto. É a qualidade que a gente mantém, da relação que a gente mantém com a sociedade na qual a gente vive. Veja, se a gente pega um indivíduo no comunismo primitivo, este indivíduo, ele vai se diferenciar, primeiro, fortemente,
pelo fato de ser homem ou mulher, ser adulto, ser criança, ser forte, ser fraco. E, a partir daí, ele vai se transformar, veja, num bom caçador, num bom fazedor de ferramenta, num bom, sabe lá eu, fazedor de fogueira, ou num péssimo caçador, num péssimo... Percebe? Já neste momento, você tem algumas qualidades do indivíduo que vão fazer com que, para determinadas atividades, ele seja melhor do que os outros indivíduos do seu bando. E que para outras atividades ele seja pior e outros sejam melhores. Veja, e isso significa que ele vai manter uma relação com os outros homens, com as mulheres, com as crianças, com os adultos, que vai desenvolvendo uma dada qualidade. Ao final da vida dele, ele se transformou, sabe lá eu, num pescador que ninguém segue, porque é um pescador absolutamente risível, mas um excelente caçador. Quando se trata de saber de caça, tem que conversar com o cara, porque o cara normalmente acerta. Veja, isto vai transformando o cara fulano de tal ou caçador, fulano de tal ou pescador, né? Mariazinha, aquela que faz bolo. Veja, é isto que vai dando a qualidade da personalidade que os indivíduos têm. Neste momento, todavia, o desenvolvimento das forças produtivas é tão incipiente que nem os homens são capazes de compreender como são eles os demiurgos da sua história. Demiurgos, tudo bem? Os arquitetos da sua história, tá certo? Nem são eles são capazes de perceber isso, nem os indivíduos são capazes de perceber que a totalidade social nada mais é do que a síntese dos atos dos indivíduos singulares. Não dá para perceber isso. Eles entendem que a vida é determinada pelos deuses que dominam a natureza e que a vida do indivíduo nada mais é do que pertencer àquela sociedade. Então, neste momento, veja, a totalidade social comparece para esta sociedade como sendo o fundamental da existência, porque só dá para existir biologicamente em sociedade. E como a ameaça à vida biológica é cotidianamente presente e se vive muito pouco, o indivíduo tem como sua principal função manter o grupo funcionando. Perder o indivíduo não é grave, perder o grupo é gravíssimo. Porque se você perder a sociedade, todos os indivíduos morrem. Não dá para sobreviver sozinho. Então veja, neste momento, a substância do indivíduo na sua relação com a sociedade é uma substância que não possibilita ao indivíduo compreender ainda, tá certo? Porque nas relações sociais isso ainda não se expressa, que ele também tem uma história e que a história dele não é idêntica à história da sociedade. Naquele momento, a história dele é parte subalterna da história da sociedade. Então, nesse momento, os indivíduos não têm sobrenome, eles não têm uma história própria, e a história deles só é contada quando, de alguma forma, auxiliou, interferiu, alterou a história da coletividade. Neste momento, as necessidades individuais só podem ser atendidas coletivamente. A necessidade individual mais premente é comida, só pode ser atendida coletivamente. A necessidade de abrigo só pode ser atendida coletivamente. A necessidade da reprodução só pode ser atendido coletivamente. Então, este é um momento que o indivíduo ainda não se destacou da totalidade social. É um momento em que o individualismo, qualquer que seja ele, alienado ou não, não importa agora, que o individualismo é rigorosamente impossível. O indivíduo está colado na totalidade social. Ele é o que a sociedade é. Tranquilo? Então veja, neste momento, a gente tem uma etapa da relação entre o homem e a totalidade social, que é marcado por um enorme peso da totalidade sobre o indivíduo. O indivíduo, nas relações sociais, ele ainda não se destaca como se destaca hoje. Você não tem uma história do indivíduo que, em larga medida, independe da história da sociedade. O indivíduo é o que a sociedade é, o destino dele é o destino da sociedade. O destino do indivíduo se confunde com o destino da sociedade. Diga. É aplicável aí o conceito de indivíduo, assim, como parte indivisível da sociedade? É aplicável. É aplicável porque, veja, apesar disso daqui, apesar de ser assim, ainda assim a totalidade social só pode ser a síntese, tá certo, dos atos singulares dos indivíduos concretos. Então, apesar disso não se expressar socialmente de uma forma
clara, explícita, e, portanto, isso não ter se elevado à consciência social dos homens naquele momento, apesar disso já era assim. Não tinha identidade entre sociedade e indivíduo. Por mais que o indivíduo, naquelas relações sociais, fosse objetivamente submetido à reprodução da sociedade. As discussões que a gente já teve nessa dela, que a ideia de indivíduo como você faria sentido ser utilizado posteriormente, quando isso aí deixa de existir. Não, mas olha, mas pera, há uma diferença entre indivíduo e individualismo. Tá certo? O indivíduo é um dado objetivo ineliminável da história humana. O individualismo é um complexo ideológico e de relações sociais que vai se articular a partir da propriedade privada e que se explicita para valer no capitalismo. Mas o indivíduo, sim. Se a gente tira o indivíduo daqui, a totalidade social é composta pelo quê? As relações sociais, as tendências histórico-universais, elas são compostas pelo quê? Percebe? Pergunta? Esse momento corresponde à sociedade natural. Não, essa aqui é a sociedade primitiva mais primitiva. Tá certo? Tá aqui, olha, comunismo primitivo. Tá aqui, ó, tá certo? Tá aqui, ó, comunismo primitivo. Tranquilo? Mais primitivo. Vou lá? Vê, esta situação evolui uma barbaridade até a gente chegar na Grécia. Por que a Grécia? Por dois motivos. Primeiro, porque a Grécia, durante 30 ou 40 anos, viveu uma situação histórica que jamais se repetiu na sociedade de classes. Por causa disso, que a Grécia é o xodó, tá certo, da filosofia até hoje. Nunca mais. Olha, o sonho, tá certo, dos filósofos, até Hegel, é recriar a Grécia. Eu estou exagerando, mas de todos, mas em larga medida é isso. O que tinha na Grécia? Veja, na Grécia você tem, principalmente em Atenas, mas irradiando aí para Corinto, aquelas cidades mais próximas em Atenas, se a gente for um pouco mais generoso, até chegando em Esparta, né, você tinha uma situação histórica muito peculiar, que era o seguinte: uma sociedade escravocrata, que não tem ainda uma quantidade de escravos tão grande, mas já é uma sociedade escravocrata. E, ao mesmo tempo, uma sociedade que não tem uma riqueza suficiente para contratar um exército de mercenários, como Roma vai ter depois. Então, a única forma de você expandir o comércio naquele momento histórico, e a Grécia, lembra, não podia fazer agricultura, tinha que fazer comércio, né? A única forma de você expandir o comércio naquele momento histórico era você fazer expansão militar. Porque o que acontece é o seguinte: se você pegar um barco, carregar de azeite e vinho grego, atravessar, né, o mar Egeu e bater lá na Pérsia para vender o seu produto, por que o cara vai pagar pelo seu vinho e pelo seu azeite se ele pode simplesmente tomar o seu barco com tudo que está dentro e transformar você em escravo? É muito mais lucrativo você saquear o cara do que você fazer comércio. Então, o comércio só pode se expandir se você tiver a garantia militar que você não vai ser roubado do outro lado. E isso significa que você tem que expandir militarmente, você tem que conquistar postos de... A conquista é militar. Ora, se você não tem como pagar mercenário, a única forma de você montar um exército é os cidadãos, ou seja, a classe dominante, a aristocracia, compor um exército dela, ela se transformar em soldado e ir para o campo de batalha para conseguir os pontos comerciais que ela precisa. E isso significa, veja, que nestes 30 ou 40 anos, não mais do que 2 gerações, a gente teve um momento da história grega em que o desenvolvimento da riqueza individual, da propriedade privada de cada aristocrata, dependia de uma organização coletiva e de uma ação que requeria a solidariedade de todos. Só vai ser um bom exército no campo de batalha se forem cidadãos honestos, camaradas, companheiros, que se sacrificam em nome da coletividade. Ó Sócrates, tá certo? Que se sacrificam em nome da coletividade, que tem os interesses coletivos acima dos seus interesses pessoais. Penso em Leônidas, lá nas Termópilas, tá certo? E isto significa que você tem um determinado momento histórico em que é o único momento em que a propriedade privada não gera individualismo. Pelo contrário, o desenvolvimento da propriedade privada de cada aristocrata grego naquele momento histórico exigia que ele fosse não individualista, que ele fosse
solidariamente, tá certo? Solidário com, né, a totalidade dos cidadãos da sua cidade. Como os cidadãos da sua cidade, lembram ontem, excluíam os escravos. Os escravos não eram gente. Então, veja, é o único momento em que propriedade privada e a colaboração dos cidadãos se torna compatível. Não só compatível, como é uma relação de necessidade. E neste momento, veja, no momento em que você não tem uma relação de concorrência, você tem uma relação de cooperação, você passa a ter uma qualidade, é verdade, uma qualidade ética na relação entre os indivíduos. É o único momento que propriedade privada e ética são compatíveis. Tranquilo? Então você vai ter uma figura como Sócrates. O cara é um proprietário privado, o cara tem escravo, é condenado à morte, injustamente. Todos, inclusive o governo, pede para ele fugir. O governo tira os guardas, deixa um navio para ele fugir. Ele fala, morro aqui, mas não sai daqui de jeito nenhum. Tá, olha, se eu vivi a vida inteira para construir a cidade, agora eu vou fugir. Aprendam com o erro que fizeram. Veja, este tipo de atitude é compatível naquele momento com a defesa da propriedade privada. Fora de Atenas, o Sócrates não seria senhor de escravo nunca, porque não dá para ser senhor de escravo solitário. Então ele prefere morrer senhor de escravo em Atenas do que um João Ninguém, literalmente sem nenhuma identidade social, no desterro. Por causa disso que o desterro para os gregos era a pena máxima, não era a pena de morte. A pena máxima era o desterro. Não. Tranquilo? Então, Grécia em primeiro lugar porque teve esse momento histórico muito particular, tá certo? Nunca mais isso aconteceu na história da propriedade privada. Por outro lado, por ser este um momento muito peculiar, se guardou muita informação histórica. Quer dizer, os romanos tinham carinho pela Grécia, a Idade Média tinha carinho pela Grécia, e o resultado disso é que a gente tem mais informações acerca da Grécia do que das outras civilizações daquele momento histórico. O que acontece na Grécia? Veja, na Grécia a gente ainda tem uma situação bastante similar a esta, mas já com um desenvolvimento do indivíduo muito mais intenso e muito mais forte. Os gregos sabem que uma parte da história, pelo menos, é determinada pelas ações humanas. Por que os cidadãos têm que ser valorosos, corajosos, valentes, solidários? Eles têm que ser assim porque o que eles fazem no dia a dia, o que eles fazem no campo de batalha, determina se a cidade vai ser grande ou pequena. Se a cidade vai crescer ou vai entrar em decadência. Isso é que vai determinar. Os gregos sabem que uma parte da história, pelo menos, é criada pelos homens. A tese dos gregos é: os deuses geram a oportunidade, os homens aproveitam ou não. Então, a ação humana tem algo a ver. Isso já corresponde a um momento do desenvolvimento das forças produtivas que já é assim, ó, pelo menos uma parte da história é feita pelos homens, uma parte é feita pelos deuses. A gente não faz tudo, mas pelo menos uma parte já é feita por nós. Pelo menos parcialmente se reconhece que não são os deuses, através da natureza, que nos impõem um destino, que pelo menos em parte o destino nosso é feito pelas ações humanas. Portanto, que pelo menos em parte os homens são responsáveis pelo seu destino. Tranquilo? Veja, se a gente chega neste momento, a gente já tem um indivíduo muito mais complexo. Se vocês pegarem as tragédias gregas, pegarem a Ilíada, tá certo? Pegarem as histórias gregas, vocês pegarem os diálogos platônicos, você tem um indivíduo muito mais complexo. Este indivíduo já é capaz já é portador de uma capacidade de linguagem infinitamente superior, de um raciocínio abstrato e lógico infinitamente superior, e já é capaz de emoções infinitamente superiores. Peguem Édipo, tá certo? Veja, aquela tragédia que é Édipo, evoca emoções e sensações de um indivíduo muito mais rico do ponto de vista humano do que o indivíduo do comunismo primitivo. Se vocês pegarem, por exemplo, as pinturas rupestres desse período, as pinturas em cavernas, em rochas, etc., se vocês pegarem as pinturas rupestres, não dá para distinguir indivíduos entre si. Os bandos não eram grandes, né? As pinturas, às vezes, são pinturas que você tem centenas de indivíduos pintados, né? Centenas de figuras pintadas num único paredão de pedra.
Mas você olhando com cuidado, não dá para distinguir indivíduo. Não dá para dizer, oba, olha, esse cara aqui parece com este cara aqui, e que sugere, portanto, que o cara estava pintando o Antônio, depois estava pintando a Maria, depois estava pintando o José. Não é assim. De vez em quando você tem a distinção entre homens e mulheres, né? Aparece o pênis ou aparece a vagina estilizada, mas de vez em quando dá para distinguir um velho de um adulto, uma criança, de vez em quando. Mas você não tem a representação dos indivíduos ainda. Quando você chega aqui, ó, você pega uma tragédia grega, o indivíduo tem uma personalidade singular que o faz que seja o herói ou que seja o portador da tragédia, tá certo? Que o distingue dos outros indivíduos. Veja, você já tem uma complexidade da personalidade que é capaz, portanto, não só de pensar tragédias, mas de sentir tragédias e, portanto, de viver, pelo menos alguns momentos da vida, como tragédias. A mesma coisa em relação à comédia, a mesma coisa em relação à tira. É isso que diferencia ele de outras civilizações, mesopotâmia? Veja, em parte sim, quer dizer, você tem aqui, para falar, você tem aqui uma cultura que certamente distingue a Grécia das outras civilizações anteriores. E nesse sentido, certamente é uma cultura, do ponto de vista da riqueza humana, é uma cultura superior. Representa um indivíduo que tem uma riqueza individual do ponto de vista humano muito mais intensa. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Provavelmente algo que não vai ser batido nem pelos gregos. Se vocês pegarem, uma coisa curiosa, tem uma velha discussão, uma velha disputa entre, sabe, os estudiosos da Grécia e os estudiosos de Roma, né? Não resta dúvida que a filosofia romana não chega ao calcanhar, tá certo, da filosofia grega. O que os gregos fizeram era suficiente para o modo de produção escravista, não era necessário mais, tá certo? Então, depois da Grécia, não se fez mais filosofia para valer. A filosofia romana é de uma pobreza infinita, né? Basta o que os gregos fizeram. Mas do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da escultura, não é assim. Então tem uma longa discussão se o mundo romano era culturalmente superior ou inferior à cultura helênica, tá certo? Claro que é uma discussão que não tem cabimento, não é por aí. Mas certamente o fato de você não ter, por exemplo, tragédias romanas e ter tragédias gregas é indicativo. O fato dos romanos serem obviamente superiores aos gregos na arquitetura e na escultura também sinaliza este fato. Veja, a arquitetura e a escultura são obras de arte que requerem uma quantidade de riqueza muito maior do que uma tragédia. Você precisa de grana para fazer. Uma tragédia requer uma riqueza do indivíduo muito maior do que, tá certo, uma arquitetura. Agora, vai dizer qual é maior, qual é menor? Tem essa... Mas, sem dúvida alguma, tá certo? O mundo grego fez algumas coisas, que foi o apogeu do mundo escravista. E aí rola essa discussão, né? Até que ponto a Roma superou aqui, não superou lá, enfim, algo meio bizantino, né? Estão meio... Mas rola. Tranquilo. Olha que curioso. Se a gente pegar neste momento da história, tá certo? A relação, se vocês pegarem as obras de arte gregas, e se vocês pegarem a relação do indivíduo com a tragédia, com o drama, com a comédia, com a situação histórica, com a sociedade, o que a gente tem neste momento ainda não é Shakespeare, ainda não é Cervantes, mas é Dom Quixote. O que a gente tem ali é assim, olha, o indivíduo colocado numa determinada situação social é obrigado a fazer escolhas que o conduzem, sem ele saber, à tragédia ou à comédia. Veja, não é o indivíduo que constrói o seu destino. O indivíduo é colocado em determinadas situações, que ele é forçado a fazer determinadas escolhas, que ele crente que está fazendo as melhores escolhas, está fazendo as piores possíveis. E leva ele, tá certo, a uma tragédia inominável. Édipo mata o pai. Pior dos crimes entre os gregos, o parricídio. Veja, o que a gente tem aí? Você tem uma determinada relação do indivíduo com o destino e com a totalidade social, que é, o indivíduo é em larga medida aquilo que a totalidade social permite que ele seja.
A tragédia não é uma opção do Édipo. Veja, Paris e Helena, a guerra de Troia não é uma opção de Paris e Helena. Paris e Helena, enfim, gostam dos seus olhares, não vai muito além disso. E em função de uma disputa comercial entre as cidades, o fato de Helena ter sido levada embora é uma desonra para a cidade. E esta disputa comercial se expressa nesta desonra que dá na guerra de Troia. Percebe? É a situação social que conduz o indivíduo. O indivíduo é o que a situação social possibilita que ele seja. Sim, ela possibilita. Você pode fazer escolha dentro das possibilidades que a situação social ofertou. Mas o indivíduo é o que a sociedade possibilita que ele seja. Então, ele ainda não tem sobrenome. O Sócrates de Atenas, o Platão de Atenas, o Aristóteles de Atenas, ele não tem identidade fora da cidade na qual ele vive. Tranquilo? Olha agora que legal. Quando a gente chega com o capitalismo ao redor de 1500, 1600, do ponto de vista histórico, coincide com o Renascimento, esta situação se altera radicalmente. Veja, quando a gente chega neste momento histórico, o capitalismo está explodindo. E o resultado disso é que você tem uma forma de riqueza, uma forma de propriedade privada, que não depende mais da relação do indivíduo com a sociedade. Quer dizer, claro que depende, né? Mas deixa eu explicar melhor. Apague essa última frase. Né? Veja, o que está acontecendo é o seguinte: o indivíduo, ele pode ser um banqueiro em Portugal. Se a situação ficar ruim, ele pega a fortuna dele e vai virar um banqueiro na Holanda. Se as coisas ficarem ruins, ele pega o dinheiro dele e vai para Londres. E se as coisas ficarem ruins, ele sai de Londres e vai para os Estados Unidos. Vocês pegarem a casa Rothschild, que teve a dívida externa brasileira durante muito tempo na mão dela, né? Hoje temos só uma boa parte. Veja, elas começam assim, começam em Portugal, com uma casa bancária em Portugal. Em 1506, quando os judeus são expulsos de Portugal, no contexto da crise, do Império Português, etc., eles vão para a Holanda. Quando, em 1654, a Holanda perde a guerra para a Inglaterra, logo depois eles vão para Londres, que se torna o principal centro do capitalismo mundial. E depois da crise de 29, quando os Estados Unidos despontam como uma nova potência mundial, eles vão para Wall Street. Veja, é uma forma de riqueza que pertence ao indivíduo, e que o indivíduo tem uma relação com a sociedade, que é assim, olha, a sociedade é o mercado, é a arena de disputa, na qual eu vou acumular a minha propriedade privada. A função da sociedade é só uma, é o mercado através do qual ele vai acumular a sua riqueza. Portanto, ele tem uma propriedade que não depende mais da sua relação com a sociedade, percebe? Ele pode ser holandês, ele pode ser português, ele pode ser norte-americano, ele pode não ser nada. O que importa é que ele tem dinheiro. Então, neste momento, veja, a relação do indivíduo com a sociedade muda inteiramente. Neste momento, o indivíduo tem uma história própria que, na relação cotidiana, aparentemente, independe da totalidade social. Pode ser, inclusive, um excelente negócio para o indivíduo levar a sociedade na qual ele vive a uma enorme crise. A decadência da sociedade a qual ele pertence pode ser um excelente negócio para ele. E besta dele se ele não aproveitar esse momento para ganhar dinheiro. Veja, este é o momento, com o surgimento do capital comercial, este é o momento em que surge o individualismo burguês. Eu estou colocando o individualismo burguês, enfim, para salientar a sua origem de classe. Mas não tem nenhum individualismo que não seja burguês. Antes na história a gente não teve nenhum individualismo. Tá certo? Veja, qual é a ideia fundamental do individualismo burguês? Do ponto de vista filosófico, qual é o nódulo central? A ideia é que
a sociedade nada mais é do que a soma dos indivíduos. Veja, não síntese, soma, justaposição. A sociedade é 1, 2, 3, 4. E a essência dos indivíduos, o que os indivíduos são na sua essência, é a essência da sociedade. A totalidade não é mais do que a soma das partes. A totalidade é só a somatória das partes. Descartes, Bacon, Locke, Hobbes, Rousseau, todos, tá certo? O iluminismo inteiro, Leibniz, todos estão nessa. Veja, a concepção é o indivíduo é que forma a sociedade. E se o indivíduo é egoísta, mesquinho, concorrencial, proprietário privado, burguês, enfim, a sociedade vai ser necessariamente uma sociedade concorrencial, em que o homem é o lobo do próprio homem, e que, portanto, você tem que ter um Estado para organizar a sociedade, organizar a concorrência entre os indivíduos, a disputa entre os indivíduos, para que isso não degenere em guerra civil. Tranquilo? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que com o aparecimento do capitalismo comercial, com o período da acumulação primitiva, pela primeira vez a gente tem condições materiais, a gente tem condições econômicas que possibilitam que a vida do indivíduo se destaque da vida da coletividade da qual ele faz parte. O seu destino pode ser o oposto da coletividade. A coletividade pode naufragar e ele ficar multimilionário. E isso acontece porque você tem uma nova forma de riqueza, que é o capital, que é uma riqueza rigorosamente móvel, é dinheiro. Você coloca na bolsa e leva embora. Você não está mais preso à terra, você não está mais preso aos escravos que você tem. Agora o que conta é o dinheiro, é uma riqueza móvel que pertence ao indivíduo, que pode até ser representada numa letra de câmbio. Né? Você deposita dinheiro num determinado banco, ele te dá uma letra dizendo vale tantos milhões que tem neste banco. Você vai em outro banco e troca a letra de câmbio por dinheiro. Veja, pode até ser feito assim. Então isso significa, veja, que você tem do ponto de vista da reprodução da sociedade, você tem o destino do indivíduo não mais dependendo daquilo que acontece na sociedade, depende da astúcia, da inteligência, da esperteza, da sorte que o indivíduo tiver. Neste momento, indivíduo e socialidade se destacam. Pela primeira vez, os indivíduos tomam consciência que a vida do indivíduo não é idêntica à vida da sociedade. É a primeira vez que se toma consciência disso. Mas se toma consciência disso de uma forma burguesa, de uma forma alienada. Se toma consciência disso transformando tudo em mercadoria, inclusive os indivíduos. Tranquilo? Perguntem, pessoal. Que tem de testa enrugada, aí eu estou ficando assustado. Falo mais um pouco? Vocês querem perguntar? Vou falar, mas as rugas vão aumentar, depois eu volto. Olha que legal. É nesse momento que indivíduo e sociabilidade se destacam, tá certo? É neste momento que é possível aos indivíduos dizerem: as minhas necessidades pessoais e individuais são mais importantes e superiores às necessidades coletivas. E isso significa que, do ponto de vista afetivo, pela primeira vez os indivíduos são capazes de dizer assim: olha, o que eu sinto é mais importante do que o resto da sociedade. É o primeiro momento que o indivíduo é capaz de dizer: eu sou uma coisa diferente da sociedade e, portanto, eu tenho necessidades e possibilidades que, nesse individualismo, são mais importantes do que as necessidades e possibilidades coletivas. A ideia da felicidade como um bem a ser perseguido individualmente, a ser conquistado individualmente, brota aqui, ó. Não tinha antes isso. Veja, do ponto de vista do desenvolvimento dos indivíduos, é uma coisa fantástica. Porque pela primeira vez os indivíduos podem tratar das suas necessidades, das suas possibilidades, como mais importantes do que da coletividade. E, portanto, você tem não só o direito, mas a obrigação de perseguir aquilo que individualmente lhe é fundamental. É neste momento que pinta Romeu e Julieta. Não é antes. Veja, vocês lembram aquela cena do balcão do Romeu e Julieta?
que começa a Julieta dizendo, né, a Julieta completamente aturdida de estar amando, né, um membro da família inimiga, né, completamente. Ela fala, mas será que se a Rosa tivesse um outro nome, ela teria um outro perfume? Que é uma velha discussão medieval, né? O conceito representa o objeto ou o conceito é o objeto, né? A velha discussão, os nominalistas e os realistas, velha discussão medieval. Então está dizendo, será que se o Romeu tivesse outro nome, ele seria menos adorável, né? E em seguida, né, o Romeu entra no jardim e eles têm aquela famosa frase, larga o teu nome e ganha o meu amor. O que é largar o nome? Largar o nome é abandonar todas as relações sociais, sair da família, abrir mão da propriedade, deixar de ser o que é. Veja, é o primeiro momento na história, por causa disso, como a Julieta é tão importante, é o primeiro momento que o individualismo se expressa desta forma do ponto de vista afetivo, artístico. Olha, não importa o que é a sociedade é um obstáculo à nossa felicidade individual. Vamos largar a sociedade e vamos viver a nossa felicidade, que é muito mais importante do que as nossas relações sociais. Diga. Gostaria que fizesse algum tipo de comentário sobre como se dá o individualismo e a concepção do indivíduo em diferentes classes sociais, porque toda esta explicação tem relação com a classe dominante, com a burguesia, o indivíduo e os valores individuais não se vivenciam da mesma forma em classes populares. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o papel do Estado como garante da existência desse indivíduo, a liberdade individual, por exemplo, da letra de câmbio, por exemplo. A letra não tem valor por si só, se não há um Estado por trás que garanta que essa letra não é apenas um pedaço de papel. Eu chego lá, vou fazer um comentário marginal, tá certo? Mas eu chego lá, eu comento com vocês. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que neste momento, pela primeira vez, a gente tem um desenvolvimento da substância individual com elevada autonomia em relação à totalidade social. Nunca tinha acontecido antes. E é esse o primeiro momento em que a humanidade toma consciência de um fato que ela já vivia, mas não tinha consciência, desde que a humanidade é a humanidade. Ou seja, que entre a totalidade social e o indivíduo, entre a sociedade e o indivíduo, você não tem uma identidade. Veja, neste momento, o reconhecimento da não identidade entre sociedade e indivíduo se dá pela afirmação da superioridade do indivíduo frente à sociedade e pela afirmação de que o indivíduo é que forma a sociedade. A gente vai descobrir mais para frente que não é exatamente assim. Mas, veja, este momento é fundamental para a constituição da substância dos indivíduos. Neste momento, pela primeira vez na história humana, a gente vai ter o desenvolvimento de uma esfera da personalidade individual que se assume como única e superior à sociedade. E, portanto, a razão de viver dos indivíduos passa a ser estas necessidades e estas possibilidades individuais, obviamente fortemente marcadas pela acumulação capitalista. É nesse momento aí que tem um processo de recuperamento do direito humano também? Ou não? Putz, eu não sei te dizer sobre isso. Não sei, é provável que sim, mas eu não sei te dizer. Anterior a Cristo. Oi? Anterior a Cristo. Não, então a gente tem um renascimento do direito sim, humano. renascimento. Se retoma o direito humano, é No provável. Renascimento surgiu os chamados pós-glosadores, né, que são os que fazem as glosas dos É provável que sim, mas eu não posso de dizer. Justiniano, né? É? Não é? Tá certo? Oi? Não tem algumas condições que são específicas desse período aí, para o surgimento do capitalismo, que são utilizadas para reinterpretar, para fazer reinterpretações bem anteriores. Por exemplo, essa ideia, por exemplo, que pegou em caso da guerra de Troia, de Paris e Helena. Então, não existe aí uma tentativa de fazer uma interpretação que seria o amor romântico. É uma concepção que é desse período bem posterior. Essa seria uma ideia. A outra, se a gente pegar o caso assim, de Penélope e Ulisses. E Ulisses, a ideia, por exemplo, da mulher fiel que espera 10 anos, só moendo com um monte de gente que está interessada nela, né? Descendo, desmanchando. Tem a tentativa
sei lá, provavelmente sendo reescrito lá, uma ideia posterior da mulher fiel e a outra desse amor, essa coisa arrebatadora, etc. Que a mulher a ideia seria mais ou menos a seguinte: a pátria de uma mulher é o seu homem, certo? Então, é capaz de largar a cidade, o país e ir embora. Tem um pouco assim. Olha, eu não sei te dizer, não sei te dizer. Veja, eu não sei te dizer, esse tipo de analogia entre obras de arte, ela é muito frequente na história. Agora, você tem que fazer um belo exame para ver até que ponto essa analogia de fato aconteceu. Eu não sei te dizer. É verdade, veja, é verdade que a obra de arte grega teve uma influência grande sobre o Renascimento. Mas é verdade que a influência foi mais na pintura e na escultura do que na literatura, tá certo? Então, eu não saberia te dizer, teria que conhecer muito bem esse período e ter, tá certo, esmiuçados que eu nunca fiz, tá certo? Então eu não saberia te dizer, responder. Agora, talvez tenha existido, tinha que chegar lá e pegar e ver que obra de arte, quem trabalhou, tá certo? Certamente, em Romeu e Julieta a gente não tem nada, tá certo? Em Romeu e Julieta, a figura do herói e da heroína, né, de Romeu e Julieta, é completamente diferente dos heróis na tragédia grega, completamente diferente, certo? Então é uma relação do indivíduo com a história, com o destino completamente diferente. E o fim de Romeu e Julieta é muito indicativo do que era possível naquele momento. Eles montam uma artimanha para escapar e viver em Verona. A artimanha não dá certo e ambos morrem. Olha, todos os grandes amores retratados na literatura naquele momento terminam em tragédia. Nenhum dá certo. Paolo Francesca. Hã? A Divina Commedia, o canto quinto. Que se incontra Paolo Francesca. E não é o mesmo caso? Scritto antes. Mas é que a realidade italiana, né? O Renascimento italiano, ele tem peculiaridades muito dele, né? Ele é ao mesmo tempo, vamos dizer, precoce e ao mesmo tempo germinal, né? Ele não vai explicitar ainda tão bem quanto Romeu e Julieta essa faceta individualista. Está lá, tá certo? Mas em Shakespeare explode, né? Agora, eu li a Divina Comédia muitos anos atrás, talvez já vai voltar de novo, tá certo? Mas não, o canto quinto, mas não, enfim, precisaria voltar para ter absoluta certeza, mas a impressão que eu tenho é que você tem lá um individualismo, tal como você vai ter depois em Maquiavel, Mandrágora, você tem um individualismo que já está presente e discutido, mas ainda de forma germinal, não é tão explicitado e tão maduro quanto a gente vai ter depois na Inglaterra de Shakespeare. Mas é lindo, né? Essa discussão é maravilhosa. Tem a Belada e Heloísa, tá certo? Que é um caso que tem a Dulcinea del Toboso e o Dom Quixote. Tá? Tem nesse momento grandes histórias de amor, Mariana. né? Mariana, Focorado. Vocês sabem o que eu estou pensando? Eu estou pensando, vocês lembram as cartas de amor daquela freira para ela mesma? Como é que chama? As cartas portuguesas. Pô, que é uma coisa maravilhosa também, tá certo? E é uma freira escrevendo carta de amor para ela própria. É uma coisa maravilhosa, tá certo? Dentro de um convento, onde o amor é literalmente impossível, né? São cartas lindas. Então, neste momento, veja, essa substância do indivíduo que se afirma contra a sociedade, tão contra que o que ele precisa ele não vai encontrar e o resultado é a morte, né? O resultado é sempre uma tragédia. Esses indivíduos que passam a se entender, passam a viver numa sociedade na qual eles avaliam como negativa, essa sociedade não nos deixa ser felizes. Veja, isto surge aqui, ó. E isto é o que possibilita pela primeira vez na história da humanidade os homens tomarem consciência em escala social de que a história dos indivíduos não é exatamente a história da totalidade social na qual eles vivem. Veja, é o que primeira vez possibilita a consciência em escala social de que a reprodução social é bipolar, que nem o indivíduo se confunde inteiramente com a sociedade na qual ele vive, nem a sociedade consegue dissolver inteiramente os indivíduos que fazem parte dela. Tranquilo? Olá? Veja, para responder a questão dele, como é que se dá a entrada do individualismo nas classes populares, tá certo? É um processo extremamente confuso.
muito variado. Tem um livro do Léo Koffler que chama Contribuição à História da Sociedade Burguesa, que só tem uma... o livro foi escrito em tcheco, polaco, alguma coisa assim, que é o original, que eu recomendaria que vocês lessem, mas tem uma bela tradução, enfim, argentina, tá certo? Que quebra bem o galho da gente, que vale a pena pegar. O livro é maravilhoso, né? Chama Contribuição à História da Sociedade Burguesa, de um cara chamado Léo Koffler. Amor Gordu Editores, na Argentina. Dá para comprar por e-mail, é caro para diabo, eu não sei porquê, mas é muito caro, tá certo? Um livro desse livro deve estar custando uns 70, 80 reais, o correio é uma fortuna, mas vale a pena comprar, tá certo? É um livraço. É um livraço. Se sobreviver aos 70, mais correio e tudo mais. É um livraço, tá certo? Livraço. Ele faz uma belíssima discussão disso. O que ele vai argumentar fundamentalmente é que a entrada do individualismo, ele começa bem na alta Idade Média. Pós São Tomás de Aquino, o individualismo começa a fazer o seu estrago no mundo feudal, né? E ele vai mostrar que o individualismo ele começa nos setores burgueses mais desenvolvidos, onde começa mais desenvolvido, norte da Itália, Flandres, a rota do Champagne, tá certo? Ali é mais desenvolvido, e que o individualismo ele vai ter duas consequências num primeiro momento, né? Ele vai se irradiar de duas formas. Primeiro, ele vai se irradiar como um individualismo burguês típico mesmo. Olha, eu tenho o direito de buscar a minha felicidade individual, a minha riqueza individual, mesmo que a sociedade, mesmo que seja prejudicial à sociedade. Então, primeiro esta afirmação, e aí contra a luta dos senhores feudais, dos direitos feudais, a luta da burguesia, a constituição de estados nacionais, etc. Mas num segundo momento, a gente vai ter um renascimento, digamos assim, do espírito coletivo contra o individualismo, e aí principalmente nas classes populares. Porque a forma que os artesãos vão encontrar para se contrapor à exploração da burguesia vai ser tentar organizar os grêmios menores para coletivamente impor condições de trabalho e de produção, que, vamos dizer assim, que vai de encontro, portanto, ao individualismo burguês, pelo menos na sua expressão primeira, a sua expressão mais superficial. Uma coisa é cada um buscar o seu destino individual, a outra coisa é as pessoas se organizarem, tá, em grêmios, para coletivamente resistir à pressão dos mercadores. Todavia, eles se organizam coletivamente em grêmios para resistir à pressão dos mercadores com o objetivo, garantir a propriedade privada deles. Eles estão fazendo isso porque a busca coletiva da defesa da propriedade individual de cada um deles é condição para a acumulação individual de cada um deles. Então, neste sentido, ela é uma afirmação sobre uma outra forma de individualismo burguês que já está nascendo também ali. Então a gente vai ter este processo de penetração do individualismo de uma forma muito, muito desigual. Mas mesmo nas manifestações aparentemente contrárias a ele, o que a gente tem é ele se afirmando de uma outra forma. Então o artesão, né, o artesão do fim da Idade Média, do começo do período da acumulação primitiva, que se organiza em grêmios para resistir, ele não está defendendo a ordem feudal, ele não está recriando a ordem feudal, ele está, na verdade, se organizando para entrar na nova ordem em melhores condições. Então, neste sentido, mesmo, digamos assim, aquelas manifestações sociais que aparentemente não seriam individualistas, no fundo, elas seriam sim individualistas. Tá certo? Mas isso é muito desigual. Ele vai citar, por exemplo, que eu estou me lembrando agora, ele vai citar a revolta dos Tiompi, em 1384, na Itália, 1384. Nem tinha começado as grandes navegações ainda, tá certo? E que lá você tem um confronto, eu vou brincar um pouco, tá? Entre o capital comercial e os artesãos, que lembra muito o conflito contemporâneo capital-trabalho. A pauta de reivindicações é uma coisa muito, muito, muito moderna, digamos assim, né? É muito impressionante. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período histórico, você tem, em outras regiões da Europa, ou mesmo da Itália, fenômenos muito atrasados em relação a esse. Então, este foi um processo de penetração muito desigual. Mas, quando a gente vai chegar a 1650, 1700, ele está estabelecido, né? Ele está permeando a sociedade europeia. Tranquilo? Sobre a questão do Estado, veja,
Com o aparecimento do individualismo burguês, não se contrapõe à propriedade privada? Muito pelo contrário. Ele só vai requerer, veja, se você tem um novo tipo de propriedade, ele vai requerer um novo tipo de Estado. Mas, veja, um novo tipo de Estado significa que ele vai manter o Estado. Então, a regulamentação da propriedade privada, tal como toda a regulamentação anterior, é via Estado. Então, todas as relações comerciais, em última instância, vão ser regulamentadas pelo Estado. Tranquilo? Vou lá? Bom, esta explosão do individualismo vai possibilitar o desenvolvimento da sensibilidade dos indivíduos como nunca antes. O Marx tem uma frase famosa, né? A educação dos 5 sentidos, audição, tato, visão, é uma obra de toda a história da humanidade. E é isso. Veja, neste momento, principalmente a arquitetura, pintura e música e literatura explodem. É uma coisa fantástica. Pinta o bar, abandona-se o canto medieval, abandona-se. Você tem o bar agora com a notação moderna. O órgão entra em cena e logo depois o violino. O violino é o primeiro instrumento cujo som é mais bonito do que a voz humana. É a primeira vez que você tem a criação de um instrumento que torna a voz humana agora desnecessária. Antes, você tinha a flauta, você tinha o tambor, você tinha o pandeiro, você tinha o órgão, né? Mas todos esses instrumentos não substituíam a voz humana. Agora o violino substitui. E você passa a ter, né, a música se desenvolvendo a partir de Bach. Veja, ela começa a se desenvolver numa escala e numa intensidade que pouco mais de 200 anos depois, a gente está raspando em Mozart e Beethoven. Está explodindo. Veja, neste momento histórico, os indivíduos são capazes de escutar coisas que não eram capazes antes. E o som passa a ter um significado afetivo, artístico, nesse sentido afetivo, que não tinham antes. A gente não fazia essa música antes, porque a gente sequer era capaz de escutar essa música antes. Sabe quando a gente escuta música chinesa, oriental, né? Que pra gente não tem o menor significado, pra gente é ruído, né? Se você quiser fazer uma tortura chinesa com o cara, é colocar um disco daquele e fazer o cara escutar 24 horas. É tortura, pra gente não tem o menor significado. Para os orientais aquilo é música, tal como é Beethoven pra gente. Por que é música para eles e não é pra gente? Porque, veja, os 5 sentidos são obra da história da humanidade. Porque eles aprenderam a escutar naquele som, né, a sentir naquele som as sensações que a gente escuta com o bar. É mera questão de educação. Se a gente mudar para lá, é capaz de 5, 6 anos a gente está capaz de, né, começa a entender o que se trata. Descobrir o ritmo, descobrir a melodia, descobrir a tragédia ou a alegria, tá certo? É só uma questão de educação. Então veja, esse é o momento que o indivíduo explode. E isso só pode acontecer porque é o momento que o desenvolvimento das forças produtivas explode. As manufaturas, vai dar a Revolução Industrial. Tranquilo? Veja, continuando aqui, tá? Faz de conta. Veja, o que vai acontecer? Este processo de desenvolvimento dos indivíduos, ele vai ter duas... Veja, ele está falando dos indivíduos, tá certo? Ele vai ter 2 consequências extremamente importantes. Primeiro, o indivíduo, ele passa a ser... Veja, a vida individual passa a ser vivida como se ela fosse a guerra de cada um contra todos. E, portanto, a felicidade, ela é exclusivamente individual. Você nem mais tem um destino coletivo que deve ser perseguido, nem você mais tem uma felicidade coletiva que deva ser perseguida. Puramente individual. Veja, isso provoca, no polo oposto, o renascimento de uma tendência de falar, olha, o hedonismo não presta, a busca da felicidade individual é muito pobre, não é disto que se trata, mas estas resistências que surgem, elas são marginais e não compõem, vamos dizer, a tendência predominante daquele momento. A tendência predominante é, olha, os homens nasceram livres, lembra Rousseau? Os homens nasceram livres, os homens, os indivíduos, né? E hoje
se encontram a ferros. Por quê? Porque a coletividade, a sociedade, colocou ferros nos homens que individualmente nasceram livres. Esta era a concepção. Veja, isto corresponde, do ponto de vista da reprodução da totalidade social, àquele período histórico da acumulação primitiva, que vai fazendo uma contraposição cada vez mais aguda, cada vez mais dura, entre burguesia e nobreza de extração feudal, e que vai conduzir a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Mercado Mundial, a Revolução Industrial. Tranquilo? A questão é que o desenvolvimento deste individualismo começa a colocar problemas, da mesma forma como o desenvolvimento do capitalismo comercial começa a colocar problemas. Do ponto de vista do indivíduo, qual é o problema que começa a ser colocado? Há necessidades individuais que só podem ser atendidas coletivamente. E numa sociedade crescentemente mercantil, estas necessidades individuais só podem ser atendidas coletivamente se você tiver algo que contraponha este individualismo, que se contraponha a este individualismo. Veja, o Hobbes já tinha levantado essa necessidade com o Leviatã. Se você deixar os indivíduos por si próprio, o homem é o lobo do homem, a sociedade vai se autodestruir. Nós temos que ter um Estado absolutista que impõe a ordem a este caos. Mas o que está pintando no século XVIII, século XV, século XIX é uma coisa inteiramente diferente. Não é constranger os indivíduos. A ideia é assim, olha, para que os indivíduos sejam efetivamente livres e para que eles tenham as suas necessidades atendidas, é necessário que tenha alguma ordem nesta competição. É necessário que surja uma sociedade que possibilite aos indivíduos o máximo de liberdade. Qual que é o máximo de liberdade possível? Você defender a propriedade privada e, portanto, o destino individual como um bem absolutamente inalienável e, ao mesmo tempo, que você consiga atender as necessidades coletivas que não podem ser atendidas individualmente. Vou dar um exemplo, que o Voltaire é que vai citar esse exemplo, que se torna meio clássico. Ele vai dizer o seguinte, olha, numa determinada região da França é necessário construir um hospício ou um hospital. Todo mundo vai ter alguém na família que vai precisar ou de hospício ou de hospital. Nós temos que construir. O que cada um quer? Que todos os outros contribuam para fazer o hospício, o hospital, e que ele não, porque daí ele vai ter o hospital de graça, melhor para ele. Como todo mundo quer isso, ninguém vai contribuir, todo mundo quer dizer, precisa de um hospital, hein, pessoal, tem que fazer um hospital, hein, e o hospital não sai. Então, é necessário que surja alguma forma de contrato social que possibilite aos indivíduos dizer o seguinte, tudo bem, é necessário, então todo mundo vai ter igual, ninguém vai sair prejudicado mais do que o outro, que todo mundo vai dar igual, e todo mundo vai sair favorecido, vai ter um hospital, um hospício para todo mundo. Como fazer isso? Veja, Kant vai buscar uma alternativa moral, o imperativo categórico. Não faças a outro o que não queres que faça a ti. O indivíduo continua sendo a medida de todas as coisas, né? Você não deve fazer o outro que você não quer sofrer, então você continua sendo a medida de todas as coisas, e é um apelo exclusivamente moral. Não deu certo. É necessário que algo aconteça para que este individualismo consiga resolver este problema, para que este indivíduo consiga resolver este seu problema. Percebe, brother? Como é que se resolve na sociedade? A Revolução Francesa vem e institui a ordem burguesa. Você passa a ter um Estado que representa os interesses coletivos da sociedade burguesa, então fundamentalmente da burguesia, e você tem no indivíduo o polo individualista da propriedade privada do destino absolutamente distinto da sociedade. Já vou comentar isso com mais cuidado com o Hegel. Mas, e do ponto de vista do indivíduo? Surge a necessidade de reconhecer que você tem uma esfera pública e uma esfera privada. Que todo indivíduo ele é necessariamente uma figura pública porque ele participa de um mercado, porque ele participa de uma sociedade. E ao mesmo tempo é uma figura privada porque ele é único, a história dele não se confunde e as suas necessidades são superiores às necessidades coletivas, porque ele é um indivíduo burguês. Percebe? Veja, deixa eu armar essa trajetória com mais cuidado para vocês. Posso apagar o quadro? Como é que o Hegel vai pensar a sociedade burguesa? Eu estou colocando aqui sociedade burguesa porque é o termo que ele usa, tá certo? Sociedade burguesa, é o termo que ele usa. Como é que ele vai pensar a sociedade burguesa? Ele vai dizer o seguinte, a sociedade burguesa, ela é composta, veja, isso aqui em 1806,
quando ele publica a Fenomenologia do Espírito. 1806 é o ano que o Napoleão decreta o bloqueio continental, é o apogeu do Império Napoleônico, é o apogeu da dimensão burguesa da Revolução Francesa, tá certo? Porque o apogeu da Revolução Francesa foram os jacobinos, né, que terminaram lá em 93, tá certo? Veja, o Hegel vai pensar assim, olha, o Estado representa os interesses coletivos e, portanto, o Estado é o local da ética. Como é que o Estado representa os interesses coletivos? Assim, o Estado contrata funcionários que são funcionários públicos, ou seja, não são funcionários de ninguém, e são funcionários que vão ser pagos pelos impostos que todos pagam. Então são funcionários públicos, trabalham para a coletividade. E porque eles trabalham para a coletividade, eles vão encarnar os interesses coletivos. Mas esses interesses coletivos, eles não são interesses nem superiores, nem antagônicos ao egoísmo individual. Estes interesses coletivos, na verdade, eles são complementares ao egoísmo que a gente tem no indivíduo, que é o locus da propriedade privada. Tranquilo? Olha agora que legal. O que o Hegel está pensando? Através do surgimento do Estado criado pelo Napoleão, o Estado que surge da Revolução Francesa, você tem a afirmação das necessidades coletivas quando você tem a regulamentação de como a sociedade vai funcionar. Você regulamenta a propriedade privada, você regulamenta o não direito dos trabalhadores, você regulamenta o direito da burguesia, você regulamenta o direito do homem frente à mulher. Bom, o Código Napoleônico estabelecia que cada homem poderia ter quantas famílias quiser. Só uma poderia ser legal, as outras seriam famílias bastardas, e a única exigência é que teria que colocar uma mulher em cada casa. Já viram a Dama das Camélias, do Alexandre Dumas? Está lá, tá certo? É esse drama montado. Era assim que se vivia em 1806 em Paris, né? Na França. Veja, então, você tem uma ordenação da vida coletiva que é condição imprescindível para a manutenção da propriedade privada, do casamento monogâmico, enfim, das relações sociais que são fundamentais para reproduzir o capital de cada um. E ao mesmo tempo, veja, este egoísmo individual é de tal ordem que na medida em que cada um procure se enriquecer, ele vai desenvolver a riqueza da sociedade e assim vai fazer a sua sociedade mais rica, vai promover o bem comum. Lembram a tese do Adam Smith, da mão invisível, que transformava o egoísmo de cada um no bem comum? Está lá em Hegel, né? Passa por Ricardo e está em Hegel. Ricardo é economista inglês, né? E que está em Hegel. Veja, o que a gente vai ter lá, tá certo? Em Hegel vai ser esta noção. A totalidade é mais do que a soma das partes, ó, Hegel, a dialética do Hegel. A totalidade é mais do que a soma das partes, de tal forma que o egoísmo individual vai se transformar na prosperidade coletiva. Então não há contraposição entre o egoísmo individual e os interesses coletivos. Não há contraposição entre a ética e o individualismo. Eles são complementares. A ética expressa uma dimensão da vida individual que faz parte da vida coletiva. O egoísmo expressa a dimensão da vida privada de cada um, que também faz parte da vida coletiva. E quando cada um busca a sua propriedade privada, na verdade, o que ele está fazendo, apesar de não ser esse o objetivo imediato, o que ele está fazendo é promover a bem-aventurança geral, porque você está desenvolvendo a sociedade como um todo. Então veja, do ponto de vista da substância individual, surge aqui, olha, pela primeira vez na história, um indivíduo, uma substância individual, uma personalidade humana que é cindida ao meio. O indivíduo, ele passa a ser agora um indivíduo cidadão, que se reconhece como parte de uma sociedade, portanto, como copartícipe de um destino comum, e ao mesmo tempo ele vai ser um burguês, que entende esta participação no destino comum como uma mediação imprescindível para a sua propriedade privada, para a sua riqueza individual. A
personalidade humana, pela primeira vez, olha, ela é cindida. Se vocês quiserem brincar um pouco, mas é verdade, passa a ser uma qualidade inerente à personalidade dos indivíduos que surgem nessa época serem hipócritas. Uma coisa que eu digo, outra coisa que eu faço. Como bom cidadão, eu mando meu filho não mentir. Em seguida, na frente do meu filho, eu pego o telefone e passo a maior mentira para ganhar dinheiro quando se trata de fazer um negócio. E não tem nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Porque a vida burguesa é necessariamente, do ponto de vista do indivíduo, cindida em duas partes. Tranquilo? Veja, isto é racionalmente fácil da gente entender, mas é afetivamente impossível de ser vivido sem conflito. Percebe? Do ponto de vista racional, a gente é capaz de conduzir isso de uma forma razoavelmente aceitável. A gente conduz nas nossas vidas sem nenhum de nós, né, ter a sua personalidade fragmentada, arrebentada. Longe disso, a gente consegue, né, administrar as nossas vidas de uma forma relativamente saudável. E esse relativamente é relativo mesmo, né? Mas é relativamente saudável. Agora, olha que coisa maluca. Na medida em que as relações sociais burguesas vão se desenvolvendo, e na medida que a gente já vai ver logo em seguida, na medida em que estas relações sociais elas vão se tornando cada vez mais alienadas, portanto cada vez mais desumanas, na medida em que isto vai acontecendo, esta cisão vai se tornando cada vez mais dura. Porque aquilo que a gente é enquanto ser humano começa a entrar em confronto cada vez mais duro com aquilo que a gente é enquanto burguês. E aquele drama de Romeu e Julieta, eu preciso da felicidade e eu não posso ser feliz nesta sociedade, ganha agora uma nova dimensão. Porque naquele momento se discutia qual é, lá no século, no Shakespeare, no século XVII, se discutia qual a sociedade que nós queremos, como é que será o mundo novo. Quando chega no século XIX, já chegamos nessa sociedade, o mundo novo é este. Não dá para ir além deste mundo. Isto é o destino humano. A nova essência humana vai ser redefinida como a essência do homem burguês. Então, o capitalismo é o máximo que a gente pode ir, não tem como sair desta vida. Então, a vida sob o capitalismo se torna um destino insuperável. Ser humano é ser capitalista, ser humano é ser burguês. Neste momento, com as forças produtivas muito mais desenvolvidas, com os indivíduos muito mais desenvolvidos do ponto de vista afetivo, emocional, etc., esta convivência vai se tornando cada vez mais problemática, cada vez mais afetivamente, individualmente insuportável. Pinta um cara chamado Ibsen com A Casa das Bonecas, e é a primeira vez que numa obra literária aparece o inconsciente. Não tinha antes. Romeu e Julieta não tem inconsciente, tá certo? Tragédia grega não tem inconsciente, Paris e Helena não tem inconsciente. O primeiro momento que pinta o inconsciente está na Casa das Bonecas do Ibsen, metade do século XIX. Veja, esta cisão, tá certo? Da personalidade de todos nós, somados ao enorme desenvolvimento da substância individual, do Renascimento para cá, volto a dizer, articulado ao fantástico desenvolvimento das forças produtivas, veja, isto tudo significa que a gente entra num período histórico em que a substância dos indivíduos está colocada em questão. Porque o que nós somos, enquanto indivíduos, não é mais suportável do ponto de vista do que o que nós somos enquanto seres humanos. Tal como a sociedade não permite mais o desenvolvimento das forças produtivas, no sentido mais pleno do termo, a sociedade também não possibilita que as necessidades e possibilidades dos indivíduos sejam atendidas e exploradas plenamente. Resultado, a contradição entre a vida e o que o indivíduo é uma contradição cada vez mais forte. E o resultado disso é que os indivíduos são crescentemente infelizes. A crise existencial que nós estamos metidos, tá certo? Surge daí. É isso potencializado à enésima potência. Já estava anunciada no século XIX, na Casa das Bonecas do Ibsen. Diga. Se a gente partir do princípio que a produção e a reprodução do capitalismo não se dá por só, qual a relação que você faz entre essa reprodução
desenvolvimento técnico-científico, considerando que esse desenvolvimento técnico-científico faz contrapor radicalmente ao teocentrismo e ao geocentrismo medievais. Eu acho que é uma relação cheia de mediações, mas eu diria que é uma relação muito rápida, muito imediata. A nova tecnologia vai corresponder às novas necessidades de produção de mercadoria que só podem se desenvolver arrebentando o geocentrismo medieval. Tem um livro muito bonito, embora, tá, você tem que ter um certo cuidado, porque é mecanicista para diabo, mas muito bonito, do Labastida sobre isso. Chama Ciência, Produção e Sociedade, de Descartes a Marx. Do Jaime Labastida, aquele conhecido marxista mexicano. Acho que de vez em quando ele acelera muito, ele pega a manufatura e leva para o materialismo mecanicismo de uma forma muito direta. Mas é um belíssimo livro que trabalha com isso de uma forma muito legal. E tem uma obra mais extensa do J.D. Bernal, que chama Ciência e História, que são 4 volumes maravilhosos. Não. Eu acho que é ciência e história, ou ciência na história. Isso a gente encontra, tem um site de sebos americanos, sebos internacionais, chama AB Books. Vocês entram lá, J.D. Bernal, e aparecem todos os sebos que tem, tá certo? Preço, enfim, é um lugar muito bom de se comprar coisa. E o Labastida, né, chama Ciência e Produção, Ciência e Produção de Descartes a Marx. E se vocês quiserem a questão da cosmologia, o Poiré, do universo fechado ao universo infinito, que é um livro também, putz, maravilhoso. Universo fechado medieval ao universo infinito do Newton, tá certo? O cara chama Poiré. Tá ruim o pessoal ver aqui embaixo, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Tá? Poiré. Esse tem uma edição brasileira pela Forense, editora Forense, tem uma editora assim? Tem? É isso. Poiré chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Livraço. Certo? Livraço. A gente lê o coração, tudo, nossa, livraço. Isso é lindo, é lindo. E ele sai do último Galileu. O ano que o Galileu morre é o ano que o Newton nasce. Ele pega essa transição, esses 60 anos. É incrível. Muito legal. Oi? Não, mas já é uma pergunta. Só que se me comentasse mais, porque no início da aula, quando você estava falando da Grécia, falou justamente que no período da Grécia, justamente da aristocracia, você tem, digamos, o casamento, entre aspas, da ética com a propriedade privada. Isso. Seria o único momento. Isso. Mas agora, quando retomou esse ponto aqui, por isso que eu queria que você me clareasse mais, tem a relação aqui justamente da ética com a propriedade privada, apesar de se achar que se trabalhando na propriedade privada, você teria também um bem coletivo. Então eu queria que você me fizesse o... Claro, perfeito. Veja, e mais, porque o Hegel está se inspirando nos gregos, tá certo? Então tem toda a razão a sua pergunta. Veja, a questão é que nos gregos isso fazia parte da vida cotidiana. A dimensão ética da relação fazia parte da vida cotidiana. Aqui não. Isso aqui é uma mera ideologia no sentido mais pejorativo do termo. É assim que eles entendiam a sociedade. Mas do ponto de vista da vida cotidiana, você não tem aqui qualquer dimensão ética. O Hegel não está dizendo para o indivíduo, como Sócrates está dizendo, seja um bom cidadão, não seja egoísta, seja solidário, o interesse coletivo tem que vir antes, tá certo? O Hegel não é um Sócrates. Está dizendo o seguinte, seja egoísta, persiga a sua riqueza individual, porque isso é que vai fazer o interesse coletivo. Não, o que eu fiquei pensando, porque mesmo lá, apesar de se estar dizendo isso, você tinha uma sociedade que não era efetivamente isso no sentido dos escravos. Ah, não, mas você tem toda a razão. Veja, não, isso aí, você tem toda a razão. A dimensão ética da vida grega se dizia respeito no interior da aristocracia, desde que você aceite o pressuposto da própria aristocracia que os escravos não são gente. Veja, é concessão para diálogo para dizer que teve ética lá, tá certo? Mas efetivamente, naquele momento histórico, entre esse agrupamento de proprietários privados, de um momento, portanto, muito restrito, você teve que a relação cotidiana era predominantemente ética.
O que significa uma demonstração brutal de como ética e propriedade privada são rigorosamente incompatíveis. Nem lá, nesta situação histórica tão favorável, você conseguiu de ir além, vamos brincar, de um clube de amigos. Tá certo? Então, é claro, você tem toda a razão, é isso mesmo. Você entendeu certinho isso. Agora, eu fico pensando assim, como você está falando desse Hegel, é como, quer dizer, já está em 1806, é como se ele estivesse dialogando com uma classe social. É assim, seja burguês e cidadão. Você dizer isso para o setor que tem a propriedade privada, é compatível. Agora, para quem não tem a propriedade privada, como ser burguês? Claro, claro. Veja. Hegel é o grande cantor da Revolução Burguesa. Veja, o Hegel estava absolutamente convencido, e isto é a grandeza e a tragédia dele, que a liberdade, igualdade e fraternidade, sonhada pelos iluministas, estava finalmente se corporificando na Terra. Ele vê o Napoleão, certo? E diz, hoje eu vi a razão a cavalo. Veja, era o reino da razão se tornando substância. Aquilo que foi sonhado pelos iluministas estava sendo construído. E isso possibilita a ele, pela primeira vez, dizer o seguinte, olha que descoberta. O ponto de chegada da história humana é a Revolução Burguesa. É a sociedade que sai da Revolução Burguesa, que ele vai chamar de sociedade burguesa. Veja, o ponto de chegada da história é aqui. Aqui razão e substância se fizeram idênticos. E ele olha para a história e fala, olha, toda a trajetória da história até agora vai ser este processo para chegar aqui. Ele é o primeiro cara que diz que a história é um processo. Essa é a grande descoberta dele. Mas a história é um processo, significa o passado é causa do presente, o presente é causa do futuro, tá certo? Só que a concepção de história dele é uma concepção de história, veja, revolucionariamente burguesa. Revolucionariamente burguesa. Ele está dizendo que, olha, toda a história da humanidade é um processo que conduz a este momento. Qual é o momento? É o momento final da história, aqui a história termina. Razão e presente, razão e substância se fazem idênticos. Tranquilo? Então você tem toda a razão. Ele não tem, neste momento histórico, ele não tem a menor condição, nem o menor interesse de recuperar a conspiração dos iguais, de recuperar o Ebert lá no bojo dos jacobinos, que já, de algum modo germinal, etc., exprimiam uma nova contradição que vai se tornar predominante depois, entre capital e trabalho. Mas veja, como era muito germinal, comparece nele como algo germinal, variações de uma média, que o que importa é a média. Vai precisar vir um Marx depois, Feuerbach, Marx depois, para dizer, opa. Tranquilo? Veja, o que eu estou tentando salientar com vocês é que, assim como a gente tem um desenvolvimento das formações sociais, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, a gente tem também um desenvolvimento articulado a este desenvolvimento social dos indivíduos. Você sai de um indivíduo que era muito próximo ao seu singular biológico e vai se desenvolvendo ao indivíduo que é cada vez mais uma personalidade socialmente formada, uma personalidade socialmente composta. E cada vez mais o que o indivíduo é do ponto de vista biológico não importa. Veja, que importância tem a singularidade biológica do Sócrates para que o Sócrates foi para a história humana? Nenhuma. Que importância tem, sabe lá a cara do Parmênides? A gente nem sabe a cara que Parmênides tinha. Que importância tem? O que importa de Parmênides é o que ele era socialmente, não é o que ele era biologicamente. Hoje em dia, que importância tem as nossas determinações biológicas? Praticamente nenhuma. O que determina se a gente vai viver mais, vai viver menos, vai viver nesta condição, naquela condição, não é o que a gente é biologicamente, é a classe social a qual a gente pertence. Percebe? O que a gente tem, veja, tanto no desenvolvimento das sociedades, das totalidades sociais, quanto no desenvolvimento dos indivíduos, é um processo de afastamento das barreiras naturais. O que significa isso?
aquilo que a gente é biologicamente continua sendo algo inevitável na nossa vida. A reprodução biológica é condição sine qua non para a vida social do indivíduo e da coletividade. Todavia, à medida que você tem o desenvolvimento das forças produtivas, tanto as sociedades vão se tornando cada vez mais capazes de determinar a sua história com cada vez menos interferência da natureza. O que acontece na natureza vai interferindo cada vez menos. A gente vai sendo uma formação social socialmente cada vez mais pura. E do ponto de vista do indivíduo, a gente vai deixando de ser aquele indivíduo biológico para ser cada vez mais personalidades socialmente construídas. Percebe? O processo de afastamento das barreiras naturais é uma das tendências histórico-universais mais marcantes da história da humanidade. Desde o primeiro momento até hoje, isto tem se mantido de uma forma constante. Claro que a gente pode regredir, tá certo? Mas até o momento a gente não regrediu, então é só uma possibilidade. Então veja, o afastamento das barreiras naturais é uma das características mais importantes do desenvolvimento disto que a gente chama ser social, que é a totalidade social e os indivíduos. Esta totalidade. Uma das suas características mais importantes, das suas determinações ontológicas mais importantes, é que à medida em que ela vai se desenvolvendo, na medida em que ela vai se explicitando categorialmente, que as suas categorias vão se desenvolvendo cada vez mais, na medida em que isso vai acontecendo, você tem um crescente afastamento das barreiras naturais. O que significa que as relações sociais vão ter um predomínio cada vez mais, sempre predominar, mas vão ter um predomínio cada vez mais intenso na relação do homem com a natureza. A tal ponto que o homem é capaz de destruir o planeta Terra e assim destruir a si próprio. Ou o contrário, né? A gente é capaz de sustar esse processo, manter o planeta Terra no equilíbrio indispensável à nossa sobrevivência e, enfim, vivemos um pouco mais. Eu, desde o primeiro dia, essas colocações me suscitam uma discussão dessa relação homem, ser humano e natureza. Traga ela a pauta, então. Assim, do ponto de vista histórico, eu acho que na maioria, inclusive em Marx, essa preocupação, que ele sempre teve uma lógica do homem dominar a natureza, as forças da natureza. É como se fosse uma certa relação conflituosa em que o ser humano vai dominar a natureza. E esse momento histórico que a gente vive, enfim, de crise ambiental, de crise, como é que você vê essa situação? Tipo assim, como se a natureza tem limites, se a natureza, enfim, claro. O homem não pode querer fazer qualquer coisa da natureza. Claro. Por causa disso que é afastamento das barreiras naturais e nunca a eliminação das barreiras naturais, elas estão aí, né? Veja, a gente entra em seguida nisso, mas fundamentalmente a relação do homem com a natureza. Vocês lembram um texto dos manuscritos de 44, que o Marx está comentando que a relação do homem com a mulher é a relação mais natural e imediata do homem com a própria natureza? E que, portanto, veja, a relação dos homens entre si é, em larga medida, a relação dos homens com a natureza. Ele não está aqui tentando reduzir nem todo ser social a trabalho, nem generalizar o trabalho a todo ser social, não é isso que ele está dizendo. Mas está dizendo, olha, não há nenhuma relação dos homens com a natureza que não seja expressão da relação dos homens entre si, e vice-versa. Isso significa, veja, que se você tem uma relação profundamente alienada entre os homens, uma relação que se tornou de tal forma desumana, que ameaça a própria sobrevivência dos homens, a relação dos homens com a natureza também vai ser de tal ordem que vai desconsiderar as necessidades humanas. Veja, o problema da destruição ecológica não é você transformar a natureza. O problema da destruição ecológica é você transformar a natureza de uma forma e de uma maneira tal que comprometa a sobrevivência dos homens na Terra. Transformar a natureza é uma condição ineliminável da existência humana. O problema é como o planeta é finito. Tá certo? Você tem que tratar essa totalidade de tal forma que não ameaça a sobrevivência dos homens na Terra. Mas se você tem uma relação social que ameaça a própria sobrevivência dos homens na Terra, ela não tem condição de fazer uma relação com a natureza que não seja também destrutiva. Isso tem a ver com o processo de alienação que a gente entra em seguida. Melhorou? Diga. Esse padrão aí
ele, nas sociedades orientais, ele segue mais ou menos. Segue. Você não vai ter lá a mesma concepção de cidadania burguesa, mas você vai ter a mesma concepção de propriedade privada. E a afirmação da cidadania lá vai se dar através de prestígios que o modo de produção asiático vai dando aos seus nobres. É a partir do Estado. Né? A partir do Estado, sempre a partir do Estado. Ó, propriedade privada do Estado. Só que no Oriente o Estado tem mais uma certa força. Esse sentido na China. Mas você está pensando contemporaneamente mesmo agora ou no modo de produção asiático clássico? Não. Estou pensando nesse processo de formação e agora. Porque... Ah, não, mas espera, mas aí tem um outro problema. Porque quando a gente vai chegar, eu não sou capaz de analisar isso, quando a gente vai chegar no Estado contemporâneo, no Vietnã, Camboja, que estava lembrando ontem, tá certo? Ou antes de ontem, mesmo o Japão, como outra, né? Quando você chega nesta, você tem um processo, uma revolução camponesa que altera profundamente a relação do Estado com a sociedade. Mas eu não só sei isso, eu não sou capaz de dizer além disso, tá certo? Não sou capaz de dizer. Agora, que tem a propriedade privada lá é inegável, né? No Vietnã, no Camboja, de uma forma muito explícita, na China, de uma forma ainda mais velada. Mas... Eu falo isso porque na Rússia, quando a gente fala em Revolução Soviética, claro. Na Rússia é europeia. Né? Claro. Basicamente, a gente pensa na Revolução Russa como uma revolução... De Moscou para cá, né? Claro, e não foi. Eu tenho lido muito sobre isso. E aí, assim, o estado da Revolução Russa, fora do eixo central do Moscou, é muito interessante, um pouco... Estudada e conhecida, né? Certamente você conhece o Dom Silencioso. Não. Ah, tem que ler do Sholokov. É uma maravilha. É um romance que conta a Revolução Russa no Dom, lá embaixo, tá certo? Entre os cossacos. Olha, tô arrepiado. É lindo, tá certo? É um romance maravilhoso. Maravilhoso. Vale a pena ler. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, o Lenin, quando foi colocado lá por questão, Ásia Central, ele era apresentado como São Jorge. É verdade. Quer dizer, claro. O cavalo vermelho. Essas coisas que Você lembra uma cena daquele filme Red, você já viu? Né? Que, enfim, ele está lá fazendo um discurso para os muçulmanos e tal, e o cara está traduzindo, né? E ele está dizendo, tipo assim, eu não lembro, a Revolução Proletária Internacionalista, ele está dizendo, né? A bênção que veio do céu. Mas não é isso que eu estou dizendo, não, mas eu estou traduzindo para eles entenderem. Essa diversidade não é só na Rússia, não, nos Balcãs, todinha. Essa diversidade, ela, na formação do indivíduo, eu digo isso. Claro, você tem toda a razão. Porque, assim, para mim, o que acontece na Iugoslávia, o que acontece na Europa do Leste, descolamento. Claro, claro. Impressionante do ponto de vista individual. Claro. Veja, não tem nenhum fenômeno histórico que possa ser explicado sem recorrer aos indivíduos e sem recorrer às tendências históricas universais. Algumas vezes, determinados fenômenos são centrados nos indivíduos. As tendências históricas universais em alguns fenômenos se expressam nos indivíduos, outras vezes não. Então você tem toda a razão. Quando você tem um processo de degenerescência, a possibilidade de resistência reside nos indivíduos. A nossa discussão de ontem reside nos indivíduos. Quando você tem um processo de ascenso revolucionário, não. Mas no momento de regressão, a possibilidade de resistência não é coletiva, é individual. E neste momento, a decadência individual tem um peso brutal e, portanto, ela aparece socialmente na forma de tragédia. Ela pode renascer como nacionalismo. Sem dúvida alguma, claro, faz parte da tragédia, né? Faz parte da tragédia. O cara que se entendeu como parte do gênero humano, agora se entende como uma parte pequena do gênero humano contraposta ao resto da humanidade. Claro. Olha a regressão onde é que vai. Sem dúvida. Sem dúvida. Para recuperar isso, muitas vezes os indivíduos são de tal forma destruídos, tem que ser uma outra geração que vai reconstruir. Porque o indivíduo também tem a sua história. Veja, a história do indivíduo, ela tem também as suas tendências histórico-universais que o indivíduo sozinho não controla. Na medida que você vai fazendo coisas na vida, a vida também vai te conduzindo. Você produz uma totalidade, que é a sua personalidade, sobre a qual você não tem total controle. Você também é resultado da sua história. Alguns atos que você toma na vida tornam uma reversão impossível. Já viram um filme lindo chamado La Combe Lucien? É a história de um adolescente francês, já viu? Um adolescente francês
que adere à Gestapo no finalzinho da guerra, no final da França, no sul da França. Putz, é uma tragédia a vida do cara. E o menino era um menino bom, menino como outro qualquer, tá certo? Começa a andar com os caras, etc. É fuzilado pelos resistentes depois. Mas a história, tá certo? Veja, o cara em nenhum momento fez a opção, vou ser o nazista. No entanto, ele fez determinadas opções que tornaram ser nazista algo inevitável na vida dele. La condução. Já que estamos falando em filme, assistam Roma, Cidade Aberta, que tem uma cena maravilhosa. Só vou contar para vocês a cena final, não vou contar. Mas o herói na cena final, tá certo? Ele está sendo consolado por um amigo, coisa que o vale. E aí, enfim, o amigo, ele tá prestes a ser fuzilado, e o amigo diz para ele, olha, enfim, vá lá, resista, né? Ele fala, camarada, morrer bem é fácil, o duro é viver bem. É isso, entendeu? É isso. Você vai tomando determinadas decisões na vida que, se você tiver condição afetiva, emocional, ideológica, política, de concepção de mundo, de bancá-las, a tua vida tem um sentido, tem uma estrutura. Se você não tem, vira uma tragédia. E é isso, vira mesmo. Tranquilo? 2 minutos antes da pausa, só para terminar. 2 minutos. Diga, pergunta. Pergunta? Não. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês, só para a gente encadear o próximo, tá certo? Para a gente poder sair tomar um café. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que todo o processo de objetivação, necessariamente articulado a um processo de exteriorização, veja, ele desencadeia nexos causais. Vou falar chique agora, e se complicar, vocês digam. Nexos causais objetivos na esfera da totalidade social, e ele desencadeia, nexos causais objetivos na esfera do processo de individuação. Ao a gente transformar, em termos de trabalho, ao a gente transformar a natureza nos meios de produção e de subsistência, a gente insere na realidade novos nexos causais que vão ter consequência, teoricamente, ad infinito. Estas consequências, elas não são nem totalmente controláveis, nem podem ser previstas, por 2 razões. Elas não podem ser controláveis porque vai depender em larga medida do acaso de como essas coisas se articulam. Segundo lugar, elas não podem ser previstas porque elas ainda não aconteceram. Então a gente não pode conhecer aquilo que não aconteceu. Isto vale para a realidade externa a gente, e isto vale para a substância de cada um de nós. O que nós somos subjetivamente tem uma dimensão objetiva, porque ele se explicita, se materializa nos atos da nossa vida cotidiana. O que significa, veja, que os nossos atos na vida cotidiana, eles não são só resultado da opção imediata que a gente faz. Eles são também resultado das opções que a gente veio fazendo ao longo da vida e que constituíram para a gente uma determinada relação com a sociedade, que é a nossa personalidade. Quando a gente faz uma opção hoje, a gente faz uma opção hoje de acordo com as necessidades e possibilidades que a gente identifica, mas também de acordo com o que a gente é do ponto de vista social, do que é a nossa personalidade. Indivíduos, frente à mesma situação objetiva, fazem escolhas diferentes, sempre, porque são histórias de vida diferentes, são personalidades diferentes. Veja, há uma dimensão objetiva da nossa história individual que é tratado quando a gente faz terapia. Você vai fazer análise, o que você está tratando na análise? Aquilo que você é e que você não tem controle sobre. Por que você não tem controle sobre? Porque a gente não tem controle total sobre a história. A gente faz a história coletiva e a história de cada um de nós de uma forma muito parecida. A gente vai agindo, os nossos atos vão compondo totalidades que desenvolvem nexos causais que são produzidos nesta interação causal, que não são teleológicos. Lembra onde?
E o resultado disso é que cada indivíduo tem uma substância social que interfere de um peso maior ou menor, mas interfere sempre nas escolhas que são feitas na vida cotidiana. Esta substância é a personalidade, é o que cada um de nós, é o que nós somos, enfim, socialmente. Quando essa personalidade, essa cisão entre citoyen e bourgeois, né, entre cidadão e burguês, se torna muito intensa e afetivamente insuportável, a gente vai fazer, quando tem dinheiro, vai fazer terapia. O que a gente vai tratar na terapia? Vai tratar na terapia as emoções que são tão doloridas que a gente não suporta. Não suporta por quê? Porque a gente tem uma história pessoal que montou que compõe uma determinada personalidade, e esta personalidade tem dificuldades e facilidades, tem possibilidades e necessidades, que são ou não, em maior ou menor grau, atendido pela vida social que cada um de nós tem. E isto significa uma contradição que pode terminar em doença, na desagregação da personalidade, tal como uma sociedade pode entrar em crise e se desagregar. Percebe? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista do gênero humano, determinadas escolhas que são feitas da forma a mais racional e aparentemente a mais razoável, podem conduzir, no médio, no longo prazo, a consequências tão danosas que se voltam contra o indivíduo ou a sociedade. Esta desumanidade socialmente produzida, este processo é o processo de alienação. Tranquilo? Tomamos um café e voltamos para o processo de alienação? Tá certo. Só para dar uma vez, pessoal, é o seguinte.